ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Boa tarde, mais uma vez um encontro com a mulher do dia de hoje e trazendo para vocês a mulheres maravilhosas que temos aqui em Mongaguá. Hoje, como cada podcast, muito feliz de poder trazer novas figuras e uma pessoa que também vem apoiando bastante o podcast para chegar até você. Hoje a gente vai conversar sobre educação. É um tema bastante polêmico, é um tema del qual a gente tem que aprender bastante e ele é mutante. Hoje vou apresentar a vocês novamente a minha querida Neide. Neide Regina Souza, nossa neuropsicopedagoga e psicanalista. Tá vendo que eu aprendi, Pois Neide? tá pegando o trava-língua, né? E a nossa diretora, queridíssima diretora e sexy diretora de TEC, Michele Santana de Nascimento, do Nascimento, né? Boa tarde, meninas. Gratidão mais uma vez de coração por vocês terem aceitado o meu convite. Hoje o tema é polêmico, né, meninas? É um tema que é para a família toda, né? Como a gente estava conversando, né? Que hoje em dia, às vezes, dentro da família não tem a mãe, ou não tem o pai, ou são os tios que criam, ou são os avós. Educação. É igual à educação de antes? Está mutante? O que está acontecendo com nossos adolescentes? Como é que estamos lidando com a educação no dia de hoje? Vou começar com você, Mi. O que você acha? Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de educação, que eu sou apaixonada por educação, né? Cresci dentro da educação e gosto muito. Sou muito grata a Deus de poder trabalhar com isso hoje. Não é mais a educação de antigamente. O mundo tem se transformado muito. O perfil do nosso aluno tem mudado a cada dia. A tecnologia, né, está muito forte dentro da educação hoje. E a gente está no dia a dia lidando com tudo isso, aprendendo a lidar com tudo isso, fazendo a mediação entre professor e aluno para que a aprendizagem aconteça. E não só o foco pedagógico, né? Hoje a gente forma cidadão. Então o Centro Paulo Souza, a ETEC, ela se preocupa com a formação completa do aluno, para que ele saia para a sociedade consciente do seu papel. E também hoje o Centro Paulo Souza trabalha muito forte com as competências socioemocionais, né? Que é uma dos requisitos principais dentro das empresas hoje. Hoje as empresas, além de um conhecimento técnico, elas têm valorizado muito mais as competências socioemocionais das pessoas. Eu falo para os alunos, não adianta você ser um profissional de ponta e não conseguir lidar com pessoas. Você estrutura uma equipe, não consegue trabalhar e certamente você vai ser mandado embora. Então, trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, trabalhar com as suas emoções, com as suas limitações, com as suas forças, isso é muito importante também hoje no processo de formação do nosso aluno. Quais as dificuldades que a gente tem, de acordo ao que vocês veem, dentro da educação do dia de hoje? Por exemplo, a gente estava conversando, né? Temos muitos pais, muitas famílias que falam, caramba, conseguimos, entrou na ETEC, né? Que é aquilo que eu estava falando, né? ETEC é considerado lá fora, seria uma instituição e não um colégio, porque ele é bem completo. Tem lá a área humana e a área tecnológica também, né? Técnica, perdão, técnica. Então, assim, para várias famílias que nossos filhos estejam em uma instituição como a ETEC, é uma coisa muito importante, pese ao rigoroso que, né, suele ser a educação. Que dificuldades vemos? Vemos as mesmas dificuldades hoje em dia, antigamente, ou isso está piorando com a avenida dos anos, Covid, pós-Covid, tudo isso? O que vocês acham? Como é que a gente pode pautar isso para que os pais possam entender a educação que estamos tendo hoje em dia com nossos adolescentes? Hoje, dentro da escola, a gente sofre muito quando o aluno entra com as rotinas, né?
Hoje, as famílias dentro de casa têm uma dificuldade de impor uma rotina para o seu filho. E a escola, ela é cheia de rotina. Ela tem horário para entrar, ela tem horário para sair, ela tem horário de intervalo, ela tem prazos de entrega de atividades, ela tem trabalhos para casa, que são as lições de casa todos os dias. E hoje, com essa tecnologia na mão o tempo todo, que é o celular, que eles perdem horas dentro de um celular, eles sofrem de início na escola para poder colocar isso em prática, porque se eles não tiverem a rotina no lar organizadinha com a questão do estudo deles e organização escolar, eles vão sofrer na escola. Outra coisa que eu vejo no nosso jovem hoje, na maioria deles, é a preguiça de ler. Como eles são preguiçosos para ler e para escrever, por conta da tecnologia, que hoje pode fazer tudo digitalmente, digitar, colar, copiar e colar, eles têm uma preguiça muito grande de ler e de escrever. Então, o aluno entra na ETEC hoje, ele não sabe. São raros, né? Nós temos alguns alunos, mas é a minoria que sabe produzir uma redação. Sim. Que escreve com parágrafo, que respeita a pontuação, os erros ortográficos. Por quê? Porque não tem o hábito de ler e não tem o hábito de escrever. E lá eles escrevem muito. Escrevem muito porque a gente trabalha muito essa questão da escrita deles. Qualquer prova que eles vão fazer para ingresso em universidades, eles vão precisar fazer uma redação, né? E bem feita, bem pontuada, que vai ser a maior parte da nota para ingresso nessas universidades. Então, eles têm que escrever bastante. Eles choram, eles reclamam, porque eles querem fazer tudo digitalmente e tem que escrever. E tem que ler. A professora de português passa livros e livros para ler. Eu falo para eles: olha a malandragem, não vai me ler o resumo, porque ela vai pedir em seminário, ela vai falar detalhes do livro, porque ela leu todos. Então, eles têm que ler, né? Tem os vídeos também de vários livros Tem que eu estava vendo vídeos. também. Sim, sim. É muito legal você poder comparar um vídeo com um livro. É muito interessante, Isso. né? Mas, Mas mas ainda nessa questão do que eles não têm mais o hábito de ler, perdão, ainda tem a questão dessa supressão de linguagem, né? Porque quando você hoje, por meio da tecnologia, essas redes, né, de mensagens, agora tem vários memes, várias coisas. Então, essa leitura de imagem também acaba suprimindo tanto a própria linguagem, a própria escrita e suprimindo também a sua capacidade de raciocinar sobre determinada questão. Tanto que hoje, muitas vezes, você conversa com as pessoas e pede uma opinião, ou então pergunta simplesmente o que você está sentindo. A pessoa não consegue transformar aquilo em palavras, porque nem ela Justamente. consegue entender. Então, quanto mais você amplia um vocabulário, mais chances de ter um raciocínio crítico e se posicionar você terá, Se expressar né? melhor. É Então, isso. quer dizer, a coisa vai assim, vai bem além, né? E aí entra essa questão. Se você não sabe o que você está sentindo, não tem o senso de começo, meio e fim, como você paragrafa um texto? Um parágrafo. Não tem Isso. como você ter. Então, quer dizer, a coisa vai muito além. E isso não foi assim da pandemia para cá. É um processo que já começou a acontecer desde a época, digamos, ali da inclusão da progressão automática. Ali foi o grande erro. A ideia do projeto era muito boa, que era justamente não segurar um ano todo aquela criança, para que ela pudesse avançar mais rápido e não ter que ficar repetindo, né? Então ela pararia e daria continuidade a partir daquela dificuldade pontual e iria em blocos, em processos. Só que aí foi empurrando, empurrando. Como é que você tem aí jovens que então, se não tiver que fazer uma prova, eles chegam no final do ensino médio, eles não sabem ler e escrever. É, Eles estão fadados ao fracasso. O que eles vão fazer? pois é. Aí chega na ETEC e repete. Não Então, atingiu as repete. Mas, competências, por exemplo, repete. eu tenho contato com jovens que já se formaram no ensino médio e que não sabem ler e escrever. Como que vai tirar uma carta? Como que vai fazer um vestibular? Como que vai seguir a vida? Quer dizer, o problema ele vai muito além. E graças a Deus que os nossos jovens têm uma ETEC, uma diretora que leva a fundo. Eu fiquei muito feliz. A A equipe é boa. tecnologia atrapalha um pouco a tecnologia?
Muito. Ou é que a gente não está sabendo Eu utilizar a acho, tecnologia como um apoio? Estamos utilizando ela mais de maneira cotidiana. O mau uso atrapalha muito, né? eu acredito que é mais o mau O mau uso. uso, é. O que ela facilita de um lado, eu falo que hoje eles têm muita informação o tempo todo. E falando, eu tô falando da minha faixa etária dos adolescentes. Mas eles não têm filtro para tudo isso, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que tem muita coisa na sua mão, você não sabe processar tudo. E eu vejo várias caixinhas abertas na cabeça deles o tempo todo. Se eles sentam para fazer uma pesquisa, o YouTube está aberto, outro site está aberto e o fone está no ouvido. 5 aplicativos, 6, 7 aplicativos Então é sobre. muito estímulo o tempo todo. E eu falo para eles: olha, por enquanto vocês são novos. Lá na frente vocês vão sentir o peso disso. A mente precisa descansar. O sono para vocês é fundamental. Desligar de celular, de tecnologia, para poder dormir, a mente descansar. Vocês, os alunos que entram cedo no outro dia, eu falei: vocês têm que chegar esperto aqui, porque 7h30 o professor entra na sala e, ó, é lição o tempo todo, o raciocínio lógico, que é trabalhado o tempo inteiro. Às vezes a gente vê nos alunos essa limitação de assimilação. Quando a gente fala de estado líquido gasoso, qual que é a temperatura? Outro dia o professor de química falou: vocês, o filme lá da Era do Gelo, do bichinho lá boiando em cima da pedra de gelo, gente, associa. Mas Então, eles não conseguiam entender quando o professor dando um exercício de química, onde vinha da temperatura máxima para mínima, a mudança de estados, e eles tinham que fazer a montagem de um gráfico. E eles brigando que o professor queria o gráfico do jeito dele. Porque o professor quer o gráfico do jeito dele. Eu falei: mas que jeito que é esse, né? Aí eu fui lá o gráfico e falei: o jeito correto. É, porque Porque é eles, uma cada um ciência fazia uma exata, curva né? para um lado. Aí eu falei: professor, explica. E eu tava na sala. Ele falou: gente, aí a gente começou do início da linha até o final. Eu falei: são estados líquido gasoso e vai mexendo com a temperatura. Como que vocês têm essa dificuldade de assimilação, né? Que a gente tinha com mais facilidade. Então, a gente vê o quanto que o mau uso da tecnologia prejudica, porque hoje o celular pensa por eles, né? Tudo pensa por eles, e aí não vai estimulando eles ficarem pensando e se questionando e indo lá. Eu falo para eles: vocês têm que realizar um trabalho. Tá fazendo uma pesquisa, o professor pediu lá: faça o trabalho de uma tal forma profunda. Traz algo novo, surpreenda o professor. Não seja um aluno mediano, vai para cima da média, porque vocês têm que trabalhar isso no dia a dia para vocês serem um profissional fora da média. Nunca chega só com aquilo que o seu chefe pediu, chega com Uhum. algo mais, porque aprofunda, pesquisa uma fonte, pesquisa outra, eles copiam e colam. Jogam tudo do jeito que tá Literalmente, lá, não fazem literalmente. ligação de nada com nada, porque não dá o trabalho de ler. Lembra que a gente, quando ia pesquisar numa biblioteca, a gente trocava as palavras para dizer não copiei do livro? Entendeu? A gente trocava as palavras. Pelo menos a gente Eles não pensava. têm Tinha aquele negócio de esse pensar. pensamento de Aquela vou trocar as palavras. criatividade, né? Eles não E assim, os têm. textos eram É muito mais verdade. evoluídos, né? Sim. Num linguajar totalmente diferenciado, A educação né? está sendo diferente hoje? O Não, que você e acha? aquela. Tipo, antigamente, eu acredito, não creio que seja só na minha terra, não. Eu acredito que mundialmente, antigamente, a educação era muito mais rígida que hoje em dia. Hoje em dia é aquilo que a gente estava comentando, né? Nossas mães de cristal com filhos de algodão, ou filhos de algodão com mães de cristal. Eu vou por minha irmã. Eu teve uma ocasião, nasci grudada com a Mel. Eu lembro que teve uma ocasião na creche. A Mel foi para a creche com 9 meses de idade. Eu não vi minha filha. Eu buscando minha filha com alguma das professoras, eu não vi minha filha. Quando eu vejo uma das professoras com ela carregada aqui atrás. Eu falo: ela chorou muito, então assim, né, aquele contato humano. Então, dormi com minha filha até, acho que, né, até que ela já ficou com aquele incomodar, não quero dormir mais com você. Mas hoje em dia, eu vejo, teve uma ocasião que eu escutei a minha irmã: mas tá chorando por quê, o menino? Fala assim: ele se está autoconsolando. Eu durmo até hoje com meu filho, autoconsolando. Eu sei que cada pessoa tem seu jeito de criar, né? Tem criança que não gosta, tem criança que sim. Eu sou mais mãe terra que mãe actual. Eu faço se autoconsolando e o menino berrando.
Eu falei, que legal. Então, tudo né? Porque eu acho que Mãe Terra normalmente tem aquele jeito de você dar uma caneta ou dar alguma coisa para entretenimento. Porque antigamente a gente fazia isso, mas hoje a gente procura tudo né? Hoje as mães acho que não transmitem aquele negócio de mãe para mãe ou mãe para filha. Como eu cuidava você, sei lá, né? Esse tipo de coisas. Hoje eu vou no YouTube ou no Google, como ser mãe. Ou como dar o peito. Sabem, coisas assim que às vezes eu fico um pouco admirada, porque eu falo assim, antigamente vinha isso de nossas mães. Hoje em dia, as pessoas mais novas, até nossa geração, eu vejo uma grande diferença da educação para o que vem com nossas crianças. Eu vejo muita diferença. Eu falo assim, mas como eu consigo ser diferente se minha mãe foi a mesma pessoa comigo, com minhas outras irmãs? É porque tem certas coisas que não mudam no padrão humano, né? Apesar de que a gente se perdeu, assim, a humanidade se perdeu muito, assim, vou dizer a nível Brasil. Antes a gente brigava tanto pela democracia, para ter o direito de falar, de expressar É opiniões, verdade. né? Expressar a nossa É. criticidade. Só que ao longo do tempo isso foi se perdendo, que hoje pessoas querem ter razão sem fundamentar nada, simplesmente por uma questão de ego. Eu sou melhor que você. Eu Então, entendo. é uma imposição, não é uma colocação inteligente, não abre precedentes para uma discussão e para um engrandecimento dos envolvidos, né? Então, é aquele negócio, se eu tenho razão, pronto e acabou. Hoje nas escolas, eu não sei se chegou a acontecer em algum momento isso lá, mas, por exemplo, pais invadem porque um professor chamou a atenção do aluno. Quer dizer, que tipo de invadem e ainda agridem? Se fosse só o fato, né, de você entrar, já é horrendo, mas entrar, invadir e agredir, porque veja só quantos anos o humano ele levou para desenvolver a linguagem, a oral e a escrita. E hoje não se discute mais, é simplesmente um tiro, é um tapa, É, né? É uma agressão. Eu não quero mais você na minha frente, eu extermino, acabei com o meu problema. Ou então até na escrita, vamos aceitar essa quando na alfabetização. Ah, mas ele escreveu aqui. Por exemplo, se você coloca, a criança coloca um H e o linha, galinha. Ah, não, ela conseguiu se expressar. Não, né? é, Fome de Mac. Gente, aquele Mac é horroroso. Assim, né? Não é, tá tirando, concordo. não tem lógica. Lá não acontece na ETEC. Lá eu tenho uma fala, os alunos, é muito clara. Eu não negocio com violência. Eu não aceito nenhum tipo de violência dentro da ETEC, nem verbal, nem física. Eu falo que a partir do momento que eles passaram num processo de vestibulinho, eles têm QI o suficiente para responder, para resolver as coisas no diálogo. E eu falo para eles, eles não são tratados assim. Eu dou o tratamento para eles que eu quero receber. Então eu trato eles com carinho e com respeito o tempo todo. Eles me chamam pelo nome, não me chama de senhora, que se me chamar de senhora eu nem olho. Eu falo. E porque o respeito não está no senhora. Então, da maneira que eu trato eles, eles me tratam. E a gente tem professor que é mais áspero, que é mais rude, mas eu converso muito com eles o seguinte: o professor é um, vocês são 40. Vamos levar para um exemplo para dentro de casa. Você chega em casa, deixa a sua toalha molhada em cima da cama, sua mãe vai falar: filho, tira a toalha molhada em cima da cama. No segundo dia, ela vai chegar, a toalha vai estar lá, ela vai falar: filho, não falei já para tirar essa toalha de cima da cama? No terceiro, ela vai berrar seu nome. E se ela tiver muito pé, ela vai soltar um palavrão. Tira a toalha daí de cima. Aí o professor, ele tá lá na sala e fala: gente, silêncio. Gente, eu tô tirando a dúvida de uma colega, silêncio. Na terceira, ele vai dar um berro. Falei, porque ninguém tem paciência de Jó. Porque ele tá. E essa geração é muito falante. Eles não têm noção da altura da voz deles. Eles começam a falar, daqui a pouco os desse 10 tá lá em cima. A ETEC, por que que eu falo que a ETEC dá muito certo? Eu tenho um mix de professores tradicionais muito antigos com professores atuais. Uhum. Então, eu tenho os dois tipos de educação dentro da mesma. E eu falo que as metodologias ativas, bababá, só metodologias ativas não é legal. Você precisa também ter algumas coisas do método tradicional. Com certeza. Então, eu falo que o mix delas é que faz a diferença. E lá a gente tem um mix. Então, eu falo assim: vocês são inteligentes. Vocês conhecem o perfil de cada professor de vocês. Tem aquele professor que não trabalha com falatório.
Vocês têm que deixar a sala. Você estava falando do professor de matemática, professor Abreu. Ele não. Enquanto a sala não tiver em silêncio, ele não entra. Ele fica na porta. E para ele poder explicar que é matemática, ele precisa da sala em silêncio. Porque se a sala não tiver em silêncio, ele não vai conseguir explicar. Aí tem professores das disciplinas técnicas que conseguem trabalhar com a sala um pouco mais agitada. Então eu falei, vocês conhecem o perfil de cada professor de vocês. Vocês tomam bronca porque querem. Porque sabe como que você tem que ter a postura com cada professor, né? Então, essa mistura é muito legal. E aí lá a gente vai trabalhando isso. Teve algum problema? Vamos dialogar. Tanto que é trabalhada a autonomia deles de estudo desde o primeiro dia que eles entram na ETEC. Eu faço uma reunião de pai no início do ano e não faço mais, a não ser que tenha uma necessidade. A gente vai chamando os pais conforme os alunos vão apresentando dificuldade, porque a gente vai tratando individualmente de cada aluno. E aí eles são chamados a vai conversar com o professor e resolver esse problema. Deu certo? Não deu? Coordenador de curso, orientador educacional, coordenação pedagógica, eu, a direção. Eu tô no meio deles o tempo inteirinho, a minha sala tá sempre cheia deles. Tô sempre próximo fazendo a escuta com eles, de como que tá as coisas. Então eu falo, aí não deu certo, a mãe vem. E a gente vai tentar junto com a mãe, com o professor, e vamos tentar achar um caminho bom para você. Então eles são chamados essa autonomia. Quando eles pulam essa hierarquia, que eles vêm direto para mim, eu falo, conversou com o professor? Então, tá chorando, vai lá no banheiro, lava o rosto, espera terminar a aula e conversa com o professor, porque eu falei, também é o momento certo de falar. Você vai ficar questionando o professor na hora de uma explicação? Não, espera a aula terminar, professor. Olha, isso aqui ficou mal entendido. Eu não achei justo a minha nota. O senhor pode me explicar? O professor, ele vai te responder tudo o que você quer, mas tem a maneira como falar e o momento em qual falar. Isso é trabalhado com eles o tempo todo. E se você tiver no seu direito, você tem uma equipe pedagógica aqui para te respaldar. Orientador educacional, coordenador de curso e tem eu. A direção está ali para garantir que os direitos do aluno sejam cumpridos. Mas num processo que fique leve para ambos os lados, para que a gente não crie um problema depois, professor e aluno, né, dentro de sala de aula. Às vezes o aluno está no primeiro, ele vai ter aula com aquele professor até o terceiro ano. Então a ideia é que as coisas resolvam da melhor maneira possível. Isso a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Teve um ano aí, que eu acho que eu fui crucificada em Mongaguá. Porque os nossos alunos tiveram um amistoso de futebol lá no Artuzão contra o Agenor. Eu não queria esse amistoso, eu não queria. E aí eles queriam fazer Identec, eu falei, nem pensar. Pensando na preservação deles não se machucarem. Aí eles se organizaram e fizeram lá no Artuzão, aí pediram o vice-prefeito, eu falei, tá bom, autoriza, aí falei para ele, levem a família de vocês, quanto mais família tiver, o ambiente fica familiar e tá tudo bem. Na ocasião, eu fiz tanta recomendação para eles se preservarem, para eles não se machucarem, que um aluno da nossa instituição jogou bombinha lá dentro. E eu fiquei muito brava. Fui chamada pelo prefeito na época, né, dentro do patrimônio público. Tinha muita família lá. E eu fiquei muito brava, indignada, porque eu fiquei tão preocupada com a integridade de vocês, e vocês chegam lá e colocam a integridade do outro em risco? Qual que é a diferença? Né, de vocês não podem se machucar e o outro pode ser machucado? Eu tirei o meu time de futsal do GEM daquele ano, eles não jogaram. Perfeito. Mas vieram falar até com o prefeito. Teve pai que foi falar com o prefeito, porque perguntaram se eu era secretária de educação, qual que era a minha autonomia lá no Artuzão. Eu falei, não, são meus alunos e tá levando o nome da minha instituição. Se eu preocupada com a integridade deles não se machucarem, o não se machucar também vai até o outro. E aí eles chegam lá e colocam a integridade do outro. Olha que exemplo legal, até para levar. Entendeu? Agora, dentro dessa dinâmica, você chegou a ser desrespeitada ou então perdeu, assim, a sua relação? Porque, assim, tem uma relação de confiança, né? Uma relação de afetividade entre você e esses tantos alunos. Por causa disso, você perdeu isso? Ou perde por ter essa postura tão... Eu vou te falar que eu fui desrespeitada por um pai de aluno. Pelos meus alunos, não. Então, pronto. No decorrer da semana, eles vieram vindo, aí eles vêm para minha sala, a gente conversa e depois eles falaram, não, você tá certo, você tá certo. Porque com eles, o diálogo, a gente flui muito o diálogo. Um pai do aluno me desrespeitou, inclusive do menino que jogou a bomba.
Mas Não seria ele, diferente, né? ele, os alunos não. Os alunos entenderam e eles sabem, porque eu tenho interclasse, que eu falo que parece a Copa do Mundo da Indetec, eles ficam tudo fora pelo interclasse. Eu falo, Sim. se brigar, teve um ano que eles brigaram também no último jogo na premiação. Eu entrei lá parecendo a doida, catei todas as medalhas, o troféu, levei para minha sala, falei, não tem premiação e vocês estão um ano de gancho, sem interclasse. Por incrível que pareça, coincidiu com as minhas obras da quadra. E aí não teve. Mas por quê? Eu falei, violência não. Tá certo. Entendeu? Isso, é Não isso que tá aceito faltando, violência, não gente. aceito. Tá faltando. E é Disciplina. simples. A Disciplina, mão disciplina, firme. regras. Gente, é Regras. até bíblico. Como é que atravessaram o Egito por 40 anos se não tivesse. Atravessariam se não tivessem as regras? E regras são para ser seguidas, não é enfeite. Para você colocar no quadro e falar, nossa, como eu sou organizada e não cumpre Justamente. nada. É fazer valer. Você nunca prometa nada que você não vá cumprir, perdeu o respeito. E isso é em casa. As crianças, os jovens, nós adultos precisamos ter essa rotina e precisamos saber até onde vamos e como vamos. Porque senão até a gente se perde, a gente fica inseguro. E você inseguro, você se torna mais arisco, né? Inseguridade. Você altera o seu estado comportamental, você pode atacar o outro. Emocional. Exato, mexe com tudo. Então, assim, é uma coisa tão simples e eu não sei para que complicar. Pedagogia do amor. Gente, a pedagogia quer mais amor do que isso que ela faz? Às vezes Quer ter não faz trabalho falta. e volta Às e vezes fala não e faz fala. falta, Mas eles né? É sabem. Ó, necessário, é existe. necessário. Gente, existe, eu falo assim. A gente é rigoroso com as regras, mas eles são cuidados, eles sabem diferenciar isso muito bem. Sim, O não é? quando a gente cuida deles, o quanto que eles se sentem seguros dentro da escola, eu falo, eu atingi o ápice, que nem na reunião da Mel, quando as mães falaram, que eu perguntei, os seus filhos gostam de estar aqui? Elas falaram, gostam. Meu, eu voltei para minha casa, falei pro meu marido, atingi meu objetivo, porque se eles gostam de estar na escola, Então agora eu vou fazer você chorar, quer ver? Quando você. Sabe qual é o grande sonho desses jovens quando terminam o ensino fundamental 2? É entrar na ITEC. Porque Exatamente. ali eles veem a luz que tem aquele Exatamente. lugar. mas aí Eles às vezes sabem que eles ali eles falam, terão. é difícil, eles são cobrados, existe muitas regras, mas eu falei pro meu marido, eu quero que eles gostem da escola e se sintam seguros. Apesar de todas as regras, que é difícil, que eles têm que passar muita cobrança, mas que eles gostem de estar lá dentro, eles Mas se é um sintam seguros lá acúmulo de dentro, coisas, entendeu? né? Eles não fizeram determinadas coisas na fase certa. Então, Então, eles isso que estão vamos tendo essa organizar. Vamos tentar chance, né? organizar isso para quem, Vamos, porque né? senão a gente vai longe. Exatamente. Para quem está em casa, mãe, adolescente, que tem. Eu sei, eu vejo, né? Eu gosto muito de ouvir a minha menina, né? As amigas e tudo isso conversar, né? Eu fico só para saber como é que estão as coisas. Tem muito adolescente, muito em volta que fala assim, ano que vem tem ETEC, como é que é meu? Meu é amiga é meio mundo. A meu ajuda, a meu conversa e não sei o que, não sei quanto. Teve um dia que eu passei aula, a festa junina com eles, eu lá com minha caixa de som, voltei à minha época de faculdade. Eu falei, nossa, eu falei, que bonito. Eu com minha caixa de som, eu só observando, né? Mientras abria o salão, na quadra, né? Parecia uma mini faculdade. Eu falei, que prazer em saber que minha filha pode estar em um local como esse. Minha filha fala assim, mãe, vão te falar lá na entrada, nome, rejeito, isso. Eu falei, não, não tem problema, nada mais certo porque você sabe que está indo uma pessoa que não deixa como ir, né, aquele cuidado, né, com a instituição. Agora, De acesso. eu pergunto para vocês, as nossas mães de hoje em dia, nossas mães, está faltando o que para poder entender como é que funciona a educação dentro de um centro que é rigoroso, né? Porque, como você falava, né? A gente fala dos professores, das diferentes figuras que são. Eu lembro, na minha época, tinha uma professora que era meio metro de tamanho, ela também não gritava, e todos tínhamos medo dela. Na época, a gente utilizava um avental, você não pode utilizar calça comprida lá, não.
a meia debaixo do joelho, o sapato igual para todo mundo. Uhum. O rabinho aqui embaixo não pode ser em cima, não pode ser cabelo solto, não podia ser pintar as unhas, a boca nem os olhos, nada. Era proibido. Então, a professora, eu lembro até o dia de hoje, Dona Antônia. Ficou um trauma. Dona Antônia. Não, eu adorava ela. Sabe Antônia, por se a senhora quê? estiver ouvindo isso, dona Antônia. Não, eu acho que ela já, já descansou. Um beijo para ela, porque eu tenho certeza que já descansou. Na época eu tinha que 13, não, menos. Eu cheguei à Bolívia com 14, tinha de 14 para 15 anos quando Então, não conheci faz tanto 15. tempo, não. É, mais Dona ou menos. Antônia, entre em contato com a Nil. Ela tinha, ele já era de idade. Ela vinha e falava assim: você veio com calça, né? Tira. Você veio com cabelo solto? Amarra. Pintou as unhas, tem caco de vidro na mesa. Tira. E você não podia falar não. Lá é muito proibido pai ir a se queixar, é muito proibido na Bolívia. Na Argentina era mais um método mais amoroso. Como era pequena, eu acho que não entendia muito, não. Mas na Bolívia, eu sofri um pouquinho. Eu sofri um pouquinho. Por quê? Cabelo curto, então tinha que amarrar de qualquer jeito. Você sofre um pouquinho. Se chegava tarde, você era obrigado a limpar banheiros. E se teu pai vinha, você era capaz de levar reguadas na mão. Nossa, tá, você pegou isso. Sim, A palmatória. a palmatória. Teve uma ocasião que o diretor era da Espanha, Colégio Marista. Eu cortei a franja. Você não pode cortar franja. Me pegou da franja e me levou na frente de todos os alunos. Nossa. E eu não sabia se rir ou chorar, era um encontro de emoções. Depois ele falou para mim assim, por quê? Eu não era só a franja, né? Eu estou contando só a franja. Ou como a gente conta às vezes as coisas. Eu sentava num balcão, né? Num balcão que você não podia, você podia cair lá, se esborrachava. Então não era pela franja, era pelo que eu sentava no balcão. Ele me puxou do balcão e falou para mim assim, e se você morrer, o que eu faço? E eu chorando. E ele falava para mim assim: amanhã teus pais, você não vem mais no colégio até você não ser responsável pelo que você faz. Eu tinha 14 anos, acho. E meu pai falou assim: não, você resolve. Quem foi errada foi você, então você resolve. Só sei que foi o diretor que eu mais gostei. Por quê? Para ele pedir desculpas, ele me levou uma camiseta que dizia Argentina aqui na frente. E de lá para frente, eu entendi o que significa ser cuidado. A diferença de você ser cuidado e ter educação são duas coisas que vão juntas, mas não é o mesmo. São coisas diferentes. E é isso que eu me referi agora. Será que a mãe hoje em dia quer cuidar, mas de pronto, sei lá, não sei, está esquecendo um pouco da educação? Não todas, né? Mas a Não grande todas, maioria, sim. mas Ou então exato. tá equivocada no sentido de justamente cuidar, É. né? De zelar. E Hoje, não é dar tudo, o né? professor Chico fala, a primeira vez que... Tem aluno aqui que a primeira vez que escutou um não foi dentro da escola. O É. Chico fala, eu tô aqui para falar não para vocês, porque na casa de vocês ninguém falou, a sua mãe não falou, seu pai não falou, aqui vocês vão escutar não. Porque assim, porque olha só, veja só, né? Criança, hoje, primeira infância, eles escolhem a roupa que eles querem, eles comem o que eles querem, invariavelmente aquele fast food horroroso, cheio de gordura saturada, de tudo que não vai fazer bem para o desenvolvimento dessa criança, e mal se mexem, porque engordam, porque são Justamente. preguiçosos. Só que nessa questão de você não se movimentar, entra o cognitivo. Sim, Porque, inclusive, a fase do deleite, que é a fase da primeira infância do brincar, é justamente para você começar a sedimentar suas estruturas cognitivas. Se E as você não motoras, tem né? esse período, E as você motoras. já. é. Agora eu não vou é? te aumentar uma coisa a mais. Hoje em dia a mãe trabalha tanto. Será que a mãe está assim nesse tempo para poder educar? Aí a gente estava conversando sobre o tempo de qualidade e É. quantidade, né? Hoje eu vejo assim, os pais, eles estão preocupados em ser amigo dos filhos, para estar próximo, para estar sabendo o que está acontecendo, mas esquecendo de trabalhar a hierarquia, né? Eu falo, meu filho tem 13 anos, eu sou a melhor amiga dele, a gente é papo reto, mas ele sabe que eu sou a mãe dele.
E que ele tem que me Exato. respeitar como mãe, porque senão o chicote estrala. Então aí você não é uma Entendeu? amiga, você tem uma sintonia Eu fina tenho com uma. ele, Então, mas não é amiga mas eu dele, falo né? pra ele, sabe, não me responda, não me retruca, vamos e ele sabe me levar bonitinho, a gente conversa, ele me obedece, ele cumpre as regras, porque ele sabe que eu sou a mãe dele, né? Que eu tô aqui para o que daí vier, mas que ele tem que me respeitar, que eu sou a mãe dele. E escuta um monte de não, desde pequenininho. E não traumatizou, tá? E Tá? É o outra, menino se mais feliz do mundo. traumatizar, olha, tem Eu terapeuta, falo, tem tanta coisa para ele, depois, né? ele desde pequeno eu ponho em esporte, porque eu sou do esporte, eu sou atleta desde os 8 anos. Eu sempre coloquei para fazer porque ele já nasceu e não é de alimentação, que a alimentação na minha casa é saudável, com colesterol alto e triglicérides. Nossa, Desde é pequenininho ele mesmo. começou a apresentar É isso. uma função, é Uma uma função do questão organismo dele. dele. Então, desde pequeno eu ponho ele para fazer atividade física e em casa assim, sempre foi assim: "Mãe, o que tem para comer hoje? Comida. Mãe, comida." Paulo Henrique. Não, todo dia tem que estar falando um cardápio, então ele tem que comer o que está no prato. Tem que comer isso, come legume, come fruta, porque é bom, tem que comer. Sempre foi dessa forma. Por quê? Porque senão você cai nesse mundo aí. E aí, chega lá na escola, quando a gente fala da falta desses limites, é quando eles começam a ouvir um não lá, ou ser cobrado da rotina deles, e às vezes eu escutar de pai: "Coitado do meu filho, ficou copiando trabalho e caderno até 3 horas da manhã." Eu falei: "Porque ele não se organizou. Sim. Se ele tivesse se organizado, ele não estaria passando por isso." Eu falo: "Ele trabalha?" "Não, só estuda." Eu falei: "Amém, né? Glória a Deus, que a gente tem muita gente que precisa trabalhar e estudar." Então, ele tem tempo de sobra para poder organizar a vida dele. Se ele passou tanto tempo copiando ou fazendo trabalho, é porque ele acumulou. Porque dentro da rotina deles, eles conseguem dar conta de tudo. E a gente fala assim: se o aluno, eu falo, os alunos que entrarem federais na ETEC, eles têm o hábito de estudo dentro de casa. E não é 2, 3 horas estudando, porque nem rende. O professor Abreu fala: se você chegar em casa após a minha aula, pegar 30, 40 minutos e focar naqueles exercícios que eu passei em aula, é o suficiente. Porque depois de 1 hora, a mente dele já está É. cansada, ele não vai produzir Aí, de mais. novo, não é quantidade e É qualidade. qualidade, é a qualidade. Eu vou Voltemos, falar né? do que a gente está Voltamos falando a da ele. qualidade. Mas voltamos ao Eu mesmo, vou né? falar, Isso é legal. vou citar o exemplo que a gente estava conversando aqui. Então, lá para a gente entender em casa, a gente conversou do quê? Tecnologia, uma base de apoio. Não significa que seja a água de todos os dias, uma parte do apoio que a gente precisa entender como, né, manipular. E eu já reparei, né? Eu vou vendo muito aos adolescentes que eu manejo aí, é o tempo inteiro assim. Com celular, é o tempo inteiro. Se não é computador, é celular. E às vezes, por incrível que pareça, até meu marido tenho que eu castigo. Eu castigo, porque a gente está comendo celular aqui, celular lá, computador aqui. Eu falo, beleza, apago a internet, já não tem mais internet. Quando não tem internet é tão gostoso porque você escuta a paz que tem no local, você escuta, é incrível, né? E a educação e a cultura às vezes suele ser chocante, né? Eu senti isso muito com ele. Eh, Se eu castigo meu menino, eu castigo meu menino, deixo ele com os braços para cima contra a parede. Ele vem e fala assim: eu vou levar você na psicóloga, eu vou não sei o quê. Eu falei: você pode fazer o mesmo. Pode fazer o mesmo. Aí, então eu falo assim: tire o celular de um, eu tiro o celular de todo mundo. Porque a gente às vezes, até eu, gente, se eu não me policio, eu não trabalho, o que a gente sempre vem falando no estúdio, ou meninas do estúdio, se você pega o celular e você começa, você não repara a hora, Exatamente. Se De um né? perde, assunto você Você cai se em perde, outro. se perde, se exatamente. É um perde. Então, inferno isso. lá em casa tem, todo mundo tem horário. Às vezes não vou falar que, que estou regradinho, mas a gente tenta, né? Então a gente está falando o quê? Qual seria nosso como é que a gente chegaria às pessoas para falar não abusa? Como a gente falaria para nossas pessoas? Presta atenção um pouco, não custa. Eu sei que a menina vai até as 2, 3 da madrugada, mas eu sou consciente, ela dorme até tarde. Então eu falo assim, ela dorme de dia e E vira a trabalha de noite. noite. Aí eu não faço, só que assim, eu acordo para beber uma água, eu vou, boto o olho, né?
para ver se realmente é aquilo que ela fala que faz, né? Eu acho que assim, não custa às vezes dar um olho no que nossos adolescentes estão fazendo. Sim. A gente, mulher, começou a trabalhar, sim, mas como a gente faria entender a nossas mulheres que é importante também ter um olho nos nossos adolescentes? Ah, Porque hoje tem tantos hoje a mãe está assim, aplicativos né? Ai, até para tadinha. você conseguir controlar onde esses jovens estão, porque se você não está em casa, você não sabe se o seu filho está em casa ou não. Ele pode responder que está e não está, por exemplo. Então, tem aplicativos de localização, né? De onde essa criança, esse jovem está, inclusive quando você tem que, né, com o coração apertado, dar espaço para a criança ir e voltar sozinha do colégio. Tem como você controlar. Outros aplicativos também onde você monitora os sites que que a criança acessa, o jovem acessa, porque hoje tem essas redes aí Eu de falo vários que grupos que não são legais e eles são levados. muito. E é muito real, assim, parece que isso nunca vai acontecer perto de você, mas acontece. Então tem que ficar bem atento. Por isso que eu digo que, por um lado, a tecnologia ela nos ajuda a saber utilizar. Ó, eu vou falar uma coisinha mais a fundo. Eu, muitos anos, trabalho com educação. Eu trabalhava também com o programa social escolar. Eu ia atrás das crianças que não iam para a escola. E aí, na visita às crianças aos lares, eu me deparava muito com essa situação de mãe e pai que trabalham o dia todo para dar o sustento material, né? E tem uma coisa que eu falo, e eu pratico isso porque eu trabalho muito, né? Sou muito ausente da minha casa. Eu estava conversando com vocês, eu prezo pela. Meu filho, a gente tem uma ligação muito grande porque eu aprendi sobre a qualidade dos momentos, né? E se eu não posso ter a quantidade. Mas tem uma coisa que eu exercito todos os dias com ele, por conta dessa experiência que eu tinha indo atrás dessas crianças nesse programa social escolar, e eu falava, eu não era mãe, eu falava para os pais, nunca deixe de olhar no olho dos seus filhos, todo dia no olho dele e perguntar, como foi o seu dia hoje? Ai, Até maravilhoso. para ele se sentir Entendeu? importante, é. Porque você tá perdendo o seu filho e não tá vendo. Eu vi aquelas crianças se perderem dentro da periferia e os pais não percebia. Até me arrepia. Porque eu chego, às vezes, 11h30, 11h40 da ETEC, meu filho tá lá. A primeira pessoa que eu vou é nele. Encho ele de beijo e falo, como foi seu dia hoje? Eu vou pro banheiro tomar banho, ele vai atrás. Aí ele começa a falar, contar os casos. Caso da escola, como foi a escola, por quê? Todos os dias que eu conheço meu filho. Se eu olhar para o olho dele, eu sei se ele tá bem ou se ele não tá, porque eu olho para os olhos dele todos os dias. E se ele falar eu tô bem e ele não tá, eu falo você não tá. O que que aconteceu? Fala para mim. E vou cutucando ele até ele falar. Então, o olho é espelho da alma, Ah, perfeito. né? Mesmo na nossa rotina corrida, é essencial que a gente chegue em casa e olhe nos olhos dos nossos filhos e pergunta como foi o seu dia hoje, para ele, por mais que às vezes ele vai repetir a mesma rotina, não aconteceu nada de espetacular, mas você se interessa pela rotina dele. Porque ele vai, a partir dali, você não perde seu filho mais. A gente tem todos esses aplicativos para controlá-los, né? Quando Sim, a mas gente está nada como as fora, relações, mas né? nada substitui a relação humana, né? E é esse vínculo de pai, mãe, filho. Eu vejo isso. Lá na ETEC, a gente conhece os nossos alunos de olhar para eles. A Maria Sim. Lúcia, que é a coordenadora mais rígida que tem na escola, ela não tem filho. Ela sabe o nome de cada aluno e às vezes ela olha e fala: chama fulano, que fulano não tá bem. Tem 3 dias que eu tô reparando, fulano, alguma coisa aconteceu. Ai, que bacana. Você pode chamar o aluno que alguma coisa tá errado. Porque é o olhar é o exercício do olhar, né? É. De olhar para cada um, a gente sabe se ele tá bem, se ele não tá bem, o que que aconteceu, e aí eles entram lá, a gente conversa para tentar entender. E eu acho que isso não pode faltar no lar, não pode faltar na E casa. até esse momento de saber como foi, até pode ser um denguinho, aquele momento que tá todo mundo junto, sei lá, um momento na sala, até para um contar para o outro como foi, porque tem um pai É, que tem ali, geralmente os homens se excluem, né, nessa relação mãe-filho, é. então traz esse pai para perto, para ter Isso que você falou é essa. legal, porque eu chego e ele fala: mãe, como foi o trabalho? Muito estresse na escola hoje? Ele fala. Porque eu tenho o hábito de perguntar para ele, eu chego em casa, ele é a mesma coisa. Se ele vai às vezes me encontrar no portão, ele fala: mãe, como que foi o trabalho hoje? Ai, que Né? bonitinho. Porque é uma troca, né? Eu me Aham. interesso pelo dia dele, ele se Exato, quer dizer, interessa pelo todos meu se dia. sentem importantes dentro
do núcleo familiar, né? Ninguém é excluído também. Porque tem isso também, né? Qual é qual a imagem que eu estou construindo, né? Tanto no outro quanto para mim Ou como mesma, né? construir essa relação entre É, são mãe, tantas pai e coisinhas que filhos. são pequenas, mas uma pequena Exatamente. Faz a mudança como diferença. faz, né? E olha, desculpa, mas assim, atendimento de ponta, gente, muito colégio particular não tem esse atendimento que esses Que é jovens têm tech. na ETEC, Não tem mesmo. Eu É, sou suspeita pra né? falar. Não Não tem, tem, não não tem. tem. eu não conheço todas as escolas daqui de Mongaguá, mas tem duas que me marcaram muito porque eu tenho muita professora que trabalha em colégios, né? O Colégio Pedrão, que as professoras fazem umas dinâmicas maravilhosas, e o Araci, pela diretora também. São dois colégios que me marcaram bastante. Araci e tem eu não lembro se é o colégio ou escola Jussara, lá em cima. Pode ser Jussara, eu não sei se é Jussara mesmo. É lá em cima. Não, Regina, não é lá. Não é. É Jussara ou Agenor? Não, Jussara. Não tem, lá na subidona, onde tem o posto mesmo do Jussara, lá em cima. É uma escola que eu também trabalhei com essa escola que, nossa, as professoras e da escola particular, uma que eu gostei muito foi o Aquarela. O Aquarela e o Urso Bianco também foram escolas que me marcaram bastante pela disciplina que elas têm. Ai, que legal. E eu acho muito importante, né? Porque você vê a diferença do relacionamento com o adolescente, o jeito que fala, o jeito que se articula, o jeito que comenta as coisas, o respeito que tem para poder conversar com vocês, né? Então, assim, é fantástico ter você como referência. Diretora, né? Porque eu nunca cheguei a conhecer a todas as pessoas, é muita gente, às vezes é complicado, mas você vê que você pode interagir aqui nos colégios e ver que as professoras são realmente muitas, muito preocupadas com os alunos e a gente não sabe, porque às vezes mãe só sabe se queixar quando o filho berra, mas a gente não se pergunta por que ele está berrando, né? A E gente às só vezes a critica, própria a escola gente só não, 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 critica. tipo assim, aqui é meu trabalho, é minha sala, então ninguém. Talvez se as escolas, os professores procurassem se aproximar mais dos pais e os pais, para falarem uma linguagem só, desenvolverem um trabalho paralelo, seria perfeito, porque às vezes o professor tá vendo uma situação, tá tentando arrumar, chega em casa, o pai, não, imagina, essa professora tá falando besteira. Ai, porque essa professora é uma idiota. Essa E relação é tem, então, quer fundamental. dizer, cadê o respeito? Falar, em quem que eu vou confiar? No meu pai ou no meu professor? Aí o professor, com aqueles 40 fulaninho ali, que não escuta, porque o pai, faça o que você quiser na escola, tá tudo Então, certo, pais mais não que é? E estão tem. lá, É. tenham certeza uma coisa, tem muita professora e professor também Tem. sofrendo, Não, Muito. mesmo porque quando sofrendo a pessoa bastante nas decide ser professor, né, assumir essa carreira, ela já tem que ter um a dom ali, vocação, tem que a vocação, gostar, é uma missão. É um vocação. chamado. Então tem que ser respeitado, gente. E Perdeu-se assim, muito esse e respeito. tem um grande detalhe que eu falo muito para os pais em reunião. Primeiro eu falo, confie no nosso trabalho. Nós não vamos exigir nada dos seus filhos daquilo que eles não possam dar. Confia na gente. Perfeito. Ninguém, lógico que não vai haver abuso, não vai haver desrespeito. Se houver uma falha dessa, pode vir, a gente vai conversar, porque o sistema é feito por pessoas e pessoas têm defeitos e qualidades. Então, ninguém vai E acertar limites, né? 100%. Às vezes, não teve num dia legal, o professor foi mais rude, a gente vai conversar. A gente está aqui para conversar. Mas tem um grande coisa que os pais, eles sempre erram aí. O filho é um, o aluno é outro. Tem pai que chega na escola e fala, mas em casa ele não abre a boca. Eu falo, nossa, lá na escola. Ó, então, assim, É porque o ele tá aluno descansando tudo é, que ele falou aqui. entendeu? A gente que é pai, assim, a gente que tem uma criação, que tem um vínculo muito próximo, que nem eu falo do meu. Quando eu chego na escola, eu sei do que ele é capaz e do que ele não é capaz. O meu é falador, brincalhão, é a minha versão masculina mais potencializada. Eu falo para ele que ele só vacila numa coisa. Eu primeiro fazia a minha lição, depois que eu conversava. E aí quando eu chego lá, que a professora fala, Michele, muita conversa, brincadeira, eu falo, esse aí é meu filho. Meu filho, entendeu? Agora, desrespeito ou não? Isso aí não, porque outro dia a professora falou assim para mim, olha, você tá de parabéns, porque o Paulinho, ele é muito educado, ele é acolhedor.
ele é carinhoso. Eu falei para ela, ele não tem como ser diferente. É essa a educação que ele tem na casa dele. Ele é tratado com respeito, com carinho em casa, por que que ele vai dar o que ele dá diferente? Então eu falei para ela, isso aqui não é mérito. Ele tem que ser assim porque é o que ele recebe. Falei para ela, isso para mim você não tá elogiando. Ele tá fazendo mais do que a obrigação dele, porque essa é a educação que ele recebe em casa. Entendeu? Ele tem que Esse é dar o aquilo que ele Brasil que eu recebe. quero. A minha filha, a meu se mete em tudo, né? A meu líder de turma tá no Grêmio, Tá no Grêmio, tá em não, tudo. está Ai, em que tudo. bom, hein? Que A legal. mãe, tá em a mãe, Mas também, é olha, verdade, convenhamos o que é essa verdade, menina concordo com lutou ela. para entrar, para estar onde está. Mas ela tá Chorou. certa. Você sabe o que ela Chorou. faz? Ela tá aproveitando tudo que ela pode Exatamente. dentro da escola. Ela tá certa. Ela quer vivenciar intensamente esses 3 anos lá dentro. Isso, é Porque ela lutou isso. para estar lá. E por quê? Os pais Entendeu? incentivam, É mais isso. uma vez, a Ó, questão a da história, família. a história da minha filha, gente. Vou babar um pouquinho. Licença aí. Ela tinha como professor de matemática o Fernando, que é filho da Silvia. O E Fernando. o Fernando. Ela é louca com esse professor. Nossa, falava o dia inteiro daquele professor. E eu falava assim: ele é metaleiro, ele é roqueiro, mãe, você tem É. que ver e não sei o que. O tempo inteiro. Ela chegou a gostar de matemática por causa disso, por causa do professor. Aí ela falou assim: vou estar com a mãe dele, mãe. A mãe dele está lá. Quando ela foi fazer a prova, né? Ela falou: fiquei muito nervosa. Ela foi e falou assim: a gente te pega, não sei o quê. Ela voltou caminhando e chorando. Falou assim: eu me deu um branco. Ela começou a chorar. Aí o professor Fernando e a professora de história, que eu não lembro como se chamam, eles me chamam e falam assim: ela vai conseguir entrar, fica tranquilo. E a gente com aquela expectativa, né? Aí quando passaram, na primeira ela não conseguiu. Quando ela conseguiu, ela fez festa. Nossa, aquela menina subiu pelas paredes e eu falei assim: que bom que ela seja assim. Só que assim, às vezes eu não sei até que ponto me preocupa que ela se intrometa em tudo, né? Porque ela quer estar em tudo, ela gosta de fazer tudo. E às vezes você fala assim: eu critico minha filha e não enxergo como sou eu. Então a gente às vezes tem que ir se punindo e ir podando para poder ela também chegar a entender, né? Os jovens também chegar a entender, a mãe, o pai também se enxergar um pouquinho o que a gente faz que provoca que eles também tenham uma reação. A gente é assim, né? Muito, A muito gente é parecida. assim. Meninas, voltando aqui, valores invertidos. O que a gente pode falar sobre os valores invertidos? O que vocês acham que a gente pode compartilhar com nossos pais de família? Ah, eu posso dar uma sugestão? Eu não atuo mais em sala de aula, mas hoje, fora da sala de aula, né, lidando, fazendo os atendimentos, conversando com pais, até porque eu atendo também crianças, eu acho que falta muito uma escola de paz. Talvez resgatar esses momentos de discussão, colocar, mas não assim, chegar e sabe, despejar. Ai, porque você tá errado. Não, fazer provocações, fazer com que eles percebam por eles mesmos, sabe? E um apoiando o outro, porque às vezes eu passo. E quando eu fazia isso, quando eu atendia na clínica aqui, né, da Fernanda Cabral, uma vez por mês, os pais que eu atendia, a gente fazia uma reunião. E era muito interessante que coisas que um vivia, o outro também vivia, só que ninguém falava, era velado. Então, quando o primeiro teve coragem de se colocar, ai, eu pensei que era só eu que Comigo, passava por isso, A gente escuta lá. né? Então, assim, é importante essa troca, porque assim, os filhos não vêm com manual de instrução, né? Exatamente. Nem a gente para ser pais, né? A Exatamente. gente Então, está quer aprendendo dizer, no. é erro, acerto, é uma evolução, só que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa até para proteger até as futuras gerações, porque fala-se, é uma banalidade até nas relações, né? As pessoas não respeitam o próprio corpo físico mais. Um projeto aí, São Neide. tantas Escola de coisas. paz. Ai, é Eu vou meu sonho até de eu vou consumo fazer anotar. uma escola de É, paz. Vamos! Escola de eu paz, falo eu bastante acho com os legal. alunos também que a gente precisa aprender nos valores, nos limites. Eles falam muito da empatia e pouco praticam. Eu falo Sim. para eles, a empatia, ela não tá para ser falada, ela tá para ser praticada. É a palavra que vocês mais gostam e que menos praticam. Então, na escola, a gente fala muito da inversão de valores assim. Às vezes o professor nervoso fala, cala a boca. Nossa, dói, dói, dói. Eles se tratam pela hora da morte. Eu falo, gente, pera lá, né?
Não é assim. Eu falo, vocês se tratam, se xingam de tudo que é nome, quando o professor manda calar a boca, dói. Falei, olha aí a inversão de valores, né? Então, a gente trabalha bastante nisso. E eu falo da empatia porque, principalmente na rede social, nossa senhora, eu passei por uma situação com eles na época da enchente na nossa rede social, que eu coloco, quando eu vou dar bronca também, eu coloco todo mundo no pátio e faço que nem faço com meu filho. Pego pesado com eles. Por quê? Eu abri a escola para aula presencial pensando naqueles que conseguiam chegar até a escola para poder ser acolhido. Uhum. E deixei claro, aqueles que não puderem vir não serão prejudicados. E aí eles começaram na minha rede social, porque eu não ganhei um bote na matrícula, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu fui olhando aquilo. Quando deu a aula, eu reuni eles e falei, muito bonito. Vocês falam tanto da tal da empatia que na hora da crise vocês só sabem olhar para o umbigo de vocês, porque vocês estavam ilhados e não conseguiam sair. E o colega que precisava sair, que não tinha o que comer em casa, que precisava vir para a escola para poder comer e conseguia chegar na escola, eu tinha que ficar com a escola fechada. E eu coloquei lá que vocês não seriam prejudicados. Qual que foi a parte da frase que vocês não entenderam? Vocês não serão prejudicados. E vocês causaram todo aquele tumulto na nossa rede, e expondo a escola, se expondo. Eu falei, é isso mesmo? E aí eles ficaram quietos. Eu falei, sabe aquela empatia? Ela é bonita praticada. A empatia não é só no meu umbigo, é no umbigo do amiguinho. Quando a escola toma uma decisão, ela considerou N fatores. A gente teve uma visão que você na sua micro você não consegue enxergar. Se há alguma dúvida, quando voltar às aulas, a minha porta, eu estou sempre no meio de vocês. Vai lá e me questiona. Sim, mesmo porque Eu se vou primar pelo mostrar, coletivo, eu né? vou mostrar para vocês o que me levou a tomar essas medidas, porque eu não vou ficar colocando isso na rede social. Vai ser um anúncio rápido, objetivo, e qualquer dúvida a mais, vocês têm acesso a mim. O tempo todo, e a qualquer pessoa da escola. Agora, ficar fazendo aquilo na rede social. E falei, quantos alunos nós acolhemos aqui, enquanto vocês estavam bombardeando na rede social? Então, e eu queria ser uma mosquinha, porque eu aposto com você que nesse burburinho, eles colocavam na rede social e entre os pares, ó, tá vendo? Vou lá, falei mesmo. Mas é Sabe mais aquela- tinha, porque os prints iam chegando. Ai, ó, Os prints iam gente, é chegando. impressionante como eles querem ter razão Tem, com coisas que mas eles não sabe têm o que é isso? razão. É uma militância que está descabida para tudo. Para tudo existe uma militância estruturada. Que a gente tem toda a cautela dentro da escola de estar mediando isso, para que as coisas não saem do limite. Porque não é uma militância fundamentada é no vucu-vucu, entendeu? Um falou, não me aprofundei, vamos levantar a bandeira e pau. Então, mas isso vem de onde? Da falta de regra e da falta de não. Porque senão ele vai focar onde. Ah, eu quero sair à noite para ir ao cinema, digamos, hipoteticamente falando. Não, não vai. À noite você não vai ao cinema porque eu acho que é perigoso para você. Nossa, ele vai ali para ganhar o direito de sair à noite. Ah, tudo bem, vai. Ah, eu quero beber. Ah, vai lá, não sei o quê. Então, em algum momento ele quer aparecer, ele tem que ser rebelde, ele tem que lutar contra alguma coisa até para se estruturar. Então é nisso que as relações se perdem. Eu falo para eles, eu falo, o umbigo do mundo. Vocês acham que eu estava pensando em prejudicar você? Acorda, né? Eu falo para eles, acorda, umbiguinho do mundo. Né? Adorei. Porque você, nossa, a escola está pensando em me prejudicar. Nossa Senhora! Mil vezes. Eu falo, vocês acham que a gente fica pensando, vocês têm um olhar que a gente fica pensando em prejudicar e não ajudar, porque vai ser Hoje vou prejudicado de prejudicar a É, fulano e a Não, eu falo, ai, ciclano. umbigo do mundo, menos, vai. Nossa, e assim, eles são fantásticos para dar respostas mal educadas e criar Adolescentes, né? situações, né? Então vamos usar essa Adolescente. inteligência para outras coisas Eu falo, bacanas, né? Eu falo. Agora eu vou mexer com um assunto polêmico. Ideologia de gênero. Como marcamos a ideologia de gênero dentro da educação de nossas crianças? Ou até que não gosta de mexer com o que é ideologia de gênero? Na realidade, é uma situação bem delicada dentro da escola, porque, às vezes, os alunos são menores. Tem aluno ali que você está vendo que está se transformando e nem os pais Sabe? têm ciência e sabem.
Então, tudo aquilo. Às vezes é a menina que se identifica como menino e quer ser chamado de menino. Seu pai vem aqui e solicita. Por quê? Se a gente passa a chamar o menino a menina daquele nome, sem ter tido uma manifestação dos pais, e o pai uma vez ou outra chega na escola, vai falar que a escola está incentivando o aluno a ser, né? Então, é uma coisa que a gente lida com muita cautela dentro da escola, a gente conversa muito com eles que assim, não é todo mundo que se trans, que muda a sua forma de pensar do dia para a noite, que isso é um processo. Às vezes o professor chamou e chamou pelo nome. Gente, não é porque ele quer, tá sendo homofóbico, tá sendo isso, tá vendo, tá sendo aquilo. É porque às vezes você tá com o aluno ali um ano, vamos lá, Maria. Depois quer ser chamado de João. Existe um processo, né? E é uma mudança que isso leva um tempo, não é do dia para a noite. Todo mundo faz parte dessa mudança. E eu falo muito com eles, a gente tem que ter paciência com todo esse processo. Eu oriento muitos professores em cautela, cuidado, né? Para não ter nenhuma fala homofóbica, para não ter nenhuma fala que exponha o aluno. A gente está o tempo todo trabalhando isso entre nós, se policiando o tempo inteirinho, né? Porque eu entendo que todo esse processo mexe também com aquele com que tá, mais com aquele com que está passando do que com aquele que está ao entorno, né? E ainda se a família é uma família que apoia, fica mais fácil de lidar. Se não é uma família, estoura tudo na escola. É. Estoura tudo na É, escola. porque a família vai Tá? ficar revoltada porque não aceita e vai achar um bode expiatório, É, porque não, esse não é o meu filho. Só que na realidade ele nunca olhou para essa criança, né? Então e a é gente, difícil, então, é bem, é envolve muitas questões, né? muitas questões. A gente passa por discussões, passa por capacitações. Centro Paula Souza está sempre trabalhando capacitações nesse tema para nós, como inclusão, como todas as outras, né? E assim como o racismo, assim como a intolerância religiosa, assim como a intolerância política. Isso que eu falo, existem várias militâncias, né? Sim. Dentro da escola hoje, e que a gente fica mediando ali, mediando aqui, orientando o professor aqui, orientando o professor ali, um funcionário aqui, outro funcionário ali, os próprios colegas, eles se acolhem demais. Eu falo o quê, Té? Que eles se acolhem demais. Se o cabelo é verde, se o cabelo é amarelo, se é ele, se é ela, se torce para um time, se é de uma religião, eles se acolhem demais. Eu não vejo entre eles essa manifestação de bullying de nada. Que bom, né? Eles se Isso é tão, aceitam nossa, isso é tão muito. bacana de saber. Eu falo que a gente vai aprendendo com eles. Eles me ensinam muito todos os dias. Eu falo porque eu sou muito quinto ano. Acho que é por isso que eles gostam muito de mim. E eu falo que eu vou ficando cada vez mais quinto ano com eles, porque a gente aprende muito com eles todos os dias. Eu adoro essa faixa etária, adoro lidar com eles, eu me dou muito bem com eles e eu consigo ter uma linguagem muito próxima deles. Então, se às vezes a gente fala alguma coisa errada, eles não entendem como uma coisa ofensiva, sabe que a gente errou porque na força do hábito, entendeu? Como às vezes tem outras pessoas que têm uma postura mais ofensiva e a gente vai trabalhar isso dentro da escola também. O que eu falei, a gente está lidando com pessoas. Eu falo pro aluno, às vezes o aluno vem com uma reclamação, eu falo para ele, olha, eu não vou falar para você que eu vou conversar com o professor hoje, ou com o fulano hoje, ou com o colega hoje, que amanhã ele vai estar transformado. Existe um processo, é que nem quando vocês vêm com alguma dificuldade de aprendizagem. Eu vou falar para o professor assim, ó, amanhã ele já virou MB? Não, é um processo. Então, tudo aqui a gente vive um processo. Vamos nos ajudar nesse processo para que todo mundo fique bem, né? Eu gosto muito quando você fala de que o aluno lá é preparado para trabalhar, né? É que eu falava para minha filha, quando você chega tarde lá, você vai chegar tarde no trabalho, o chefe não vai falar, ah, chegou tarde, o que aconteceu? Não comeu na hora do tempo? Ai, que bom, não, continua. Não, já é né? Vão te despedir Vai ter a diretamente. sanção. É isso. Então eu falo para ela, né? Você está aprendendo a se policiar em questão de tempo, né? Quando não tem alguma matéria que ela fala assim, não, não é importante, não sei o quê, tudo bem, né? Mas é na base da troca. Então, assim, o legal do ETEC é isso, você está se preparando para a vida. É aquilo que a gente estava falando, né? Hoje em dia, tristemente, né, no mundo inteiro, a gente tem uma sociedade onde temos crianças de 40 anos morando em casa, né? Inclusive nos Estados Unidos. Teve um senhor, né?
de 42 anos que ele processou a mãe porque a mãe falou assim, não quero mais você em casa, trocou a fechadura e falou, Eu vi pode... esse caso, eu vi. Eu morri de rir. Eu falei, não, Miel, vem aqui, vem aqui. Eu falei pra minha filha, 20 anos, eu não quero mais você morando comigo, não. Deus do Não quero. céu. A meu chorou, mas a meu ainda pequena, né? Mas eu falei assim, 20 anos eu não quero você morando comigo, não. Eu quero que você aprenda o que é responsabilidade, pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz. Se atrasou, você correr atrás de poder ver como solucionar, aprender a E solucionar é os tão problemas que a vida te gostoso a dá. gente conquistar, né? A gente E a gente lutar. fala, ó, ETEC é uma empresa. Você tem horário para sair, hora para entrar, hora para sair. Você tem o horário do cafezinho. Você tem a sua rotina diária que você tem que cumprir e o trabalho que você tem que levar para casa às vezes. E isso, outro dia eu ouvi de uma mãe assim: ah, mas ela entra atrasada porque vocês permitem. Eu falei, mãe, não, né? Falei para ela, não. O fato do meu aluno entrar na escola no horário que ele chega, se ele chegar atrasado, eu falei para ela, eu não deixo meu aluno para fora. A gente está numa avenida movimentada, um bairro que eu não vou deixar meu aluno na rua nunca. A hora que ele chegar, ele vai entrar. É lógico que ele vai chegar um dia atrasado, 2, no terceiro, a gente vai entrar em contato com você. Você está sabendo que seu filho está chegando atrasado? Falei para ela, mas ele não vai ficar na rua. Agora, é ela que tem que ter essa consciência de que ela tem que estar no horário da escola. Eu falei, e eu trancar os portões, a não ser que a senhora fale assim, olha, não deixe ela entrar, eu estou autorizando que ela volte para casa se ela chegar atrasada, eu falei para ela. Porque a senhora está querendo cobrar da gente uma obrigação que é dela. Ela tem a obrigação de chegar no horário na escola. Não é porque a escola permite que está dizendo que ela tem que chegar atrasada. Ela sabe o horário dela de entrada, né? E esse controle é seu com ela em casa. As regras estão aqui é para ser seguida. A gente cobra vestimenta. Não entra de barriga de fora, não entra de shorts curto, não entra de saia curta, não entra de chinelo. Ah, a gente está numa cidade de praia. E daí? Eu estou preparando para o mercado de trabalho. Eu vou ensinar o correto. Se chegar lá, o seu emprego deixar ser de chinelo, você vai com a chinela no pé, eu falo para eles. Aquela chinela e aquela meia que eles enviam no pé. Eu Nossa, falo, meu filho não se assim, não. De jeito nenhum. Eu já vi. Eles dão risada. Que tia nervosa, põe o chinelo que eu tenho no pé. Eu falei, pelo amor de Deus, meu. Aquela cróquila. Fala assim, ó. Então, aqui. Eu já visualizei. Eles se mijam de rir comigo, que eu falo, pelo amor de Deus, que hora que tem você olhou no que ver. espelho e falou, tá bom pra eu ir pra escola Gente, desse pior que jeito? isso aí é de anos, Entendeu? gente. Aí muito outro dia eu tempo. escutei, ai, a gente vai permitir o boné porque vamos entrar na onda deles. Eles não vão entrar em prédio público com boné. Eles não vão ficar na sala de aula com boné. Eles vão aprender o correto. Isso é verniz social que Entendeu? as pessoas estão perdendo. Eles Protocolo, né? Tem eu protocolo, falei, gente, né? existe. É Eles vão protocolo. aprender o correto para que quando eles passarem por uma entrevista de emprego, eles saberem como se portar. A imagem é a primeira que fala. Até Cartão de você visita, né? desconstruir uma imagem ruim, você já perdeu aquela vaga. É verdade. A sua primeira coisa que é avaliada é a sua imagem, a sua vestimenta, a sua postura. Então a gente trabalha isso com eles, a oratória, porque hoje fala-se muito na gíria. Eu falo para eles, ó, vocês têm que ter a malandragem de como que eu falo com a minha mãe é de um jeito, como que eu falo com o meu amigo é outro, como que eu falo com o meu professor é outro. É. Vocês não vai com esse negócio de nós voltemos falar com todo Isso mundo. na melhor das hipóteses, entendeu? tá? Porque tem coisa bem pior. Porque agora é gíria, né? É gíria esse negócio de nós sei o que é gíria. Eu falo para eles, não fica, porque quando vocês forem para uma entrevista de emprego, nós só vai, porque nós não fica, eu falei para eles. É verdade. Porque não tem emprego que vai ficar. Aí fala, ai, que bonitinha, quando abre a boca, meu pai do céu. E outra, se ficar, bom fim não terá, Eu bom falei futuro pra não ele, terá, né? entendeu? Porque Então, até a empresa é horrorosa. vocês têm que ter essa malícia de saber o tipo da oratória, que o que digita no WhatsApp, a forma como digita no WhatsApp, não é a forma como você vai mandar um e-mail profissional, você vai redigir um texto. Sim. Eu falo, vocês precisam trabalhar isso. Então a gente vai cobrando tudo isso, desde o ensino médio até o ensino técnico. É uma polêmica. Ai, porque é verão, ai, porque é calor, ai, porque não sei o quê, ai, porque não sei o quê. Gente, é não. É não. Então é uma regra que a gente tem um manual de conduta, porque a LDB já é clara. O ensino médio é formação para o trabalho. Sim. Isso é Verdade. bom. Isso é bom saber que a gente tem isso na Tá na cidade, né? LDB isso, gente. Então a gente trabalha no que está na legislação.
E o Centro Paula Souza, que é uma escola profissional, Sim, é formação para o trabalho. sim. E ponto. Oi, espero que lá em casa estejam gostando do nosso papo do dia de hoje, gente, com muito carinho feito para vocês, hein? Agora, vamos a concluir aqui um pouco. A educação é uma construção. Que, que mensagem a gente daria para as pessoas que nos estão vendo em casa? Mães, pais, adolescentes. Ai, aproximem-se mais de seus filhos, coloquem mais regras, mais limites, para que quando eles cheguem à escola, eles já estejam formados com toda a bagagem que uma família tem que prover, para dar continuidade. E essa família não é porque ele vai para a escola que ela vai, daqui para frente é com o professor. Não, continue acompanhando e tenha o professor como um aliado, não como inimigo. Além disso, você que mexe com a parte da educação emocional e tudo isso, é importante às vezes ter o apoio de quem nos ajude de pronto a entender o que está acontecendo com nossos adolescentes. Sim, com certeza. Esse olhar, ele Explica é. para nós o porquê e já deixa o recadinho que você mexe com essa parte, porque aqui em Mongaguá é muito difícil achar uma pessoa que possa entender isso. E normalmente, hoje em dia, o mercado de trabalho está crescendo em questionar isso, né? Tem adolescentes que já estão pedindo auxílio, e isso é muito bom, gente. Né? Nossos adolescentes, quando entendem que não estão sabendo como mexer com a tecnologia, quando entendem que não sabem colocar um limite dentro disso, o falar eu não estou conseguindo já é um pedido de socorro que todo pai, toda mãe, né? É importante, às vezes, entender isso para poder dar um apoio, né, Neide? Sim, quando chega a esse ponto, nossa, se um jovem pede socorro, já é o primeiro grande passo. Ele já conseguiu entender o que ele precisa, qual a demanda, e entendeu que sozinho ele não consegue. Então, isso tem que ser validado dentro do ambiente familiar, porque ninguém gosta de viver experiências negativas, ninguém gosta de viver o insucesso. Nós todos nascemos para brilhar e sermos felizes. Quando a gente se afasta disso, você vai se entristecendo, você desconstrói uma imagem positiva de si mesmo. Então, o que mais esperar da vida? Né? Então, justamente para a gente não chegar a esse momento, é que deve ser dado toda essa assistência. Por vezes você pensa que o problema daquele adolescente, daquela criança, está mais a nível cognitivo, de não entender uma matéria. Por vezes tem coisas muito mais sérias por trás, e não é laudo, não, são questões emocionais, sabe? Estamos vivendo um tempo onde está vindo muita coisa em cima, uma detrás da outra, enquanto tecnologia. E às vezes Sim, e até a essa gente mesmo fica banalização perdido, aí né? das informações, às vezes o professor já vem até, não são todos, mas eu escuto muito isso. Ai, porque a professora falou para procurar, porque o meu filho tem TDAH. Nem sempre é TDAH, Para, né, gente? O né? povo Ai, dá a muito professora laudo. mandou. Gente, o professor, ele não tem nem formação para tanto e nem ambiente para tanto, para poder Verdade. laudar ou dizer. Ele suspeita que algo está errado. E os alunos? Ponto. Que era um tal de que eu tenho ansiedade. Eu falei, quem falou? Você já passou no Eu sou médico? hiperativo. Você passou no médico? Não, mas eu falei, gente, para de ficar arranjando doença para vocês. A gente está na Eu, cultura da doença, a gente não eles pode ficam, deixar que isso parece que é moda. aconteça. Virou sim, porque mais uma vez, a mídia despeja isso aí. É. Essa fábrica de laudos, para que que é? Para você cada vez mais se E eu vou medicar. falar uma coisa. Dentro das escolas, os alunos que têm laudo são os que nós temos menos problema, Com certeza. tá? Eles não dão problema. O maior problema das escolas são os traumas. Essas crises de ansiedade, essas síndromes do pânico, que tudo tem um fundo emocional e vem com várias histórias pesadas por trás. Então, esses dão problema pra gente, porque eles estão o tempo todo, às vezes são gatilhos Oscilando, que disparam eles, né? Agora, as crianças de inclusão, autista, que tem lá, né, os seus laudos e os seus CIDs, que já passam em Gente, a gente não tem problema nenhum. Eles são umas bênçãos, eles não dão trabalho. E a dificuldade de aprendizagem que eles possam apresentar não é diferente da dificuldade daquele que não tem laudo, Uhum. E mesmo o entendeu? pai que, por exemplo, diz: olha, eu não estou dando conta, eu não consigo.
Gente, não é feio, sabe? Pedir ajuda. Nós estamos aqui para evoluir. E quando a gente percebe que tem dificuldade em determinada questão, peça ajuda. Não é feio, não é sinal de fraqueza, E muito pelo outro, contrário, é é para fortaleza. vocês, exatamente, isso é para vocês, né? É para vocês, é para nós, é para todos nós que estamos tentando ter um futuro melhor, um futuro digno, um futuro de mercado de trabalho. É o futuro de nós, tanto adolescentes quanto mais e pais. Então, aqui eu vou deixar todas os Contato. contactos aqui da Neide para vocês poderem estarem, Ai, obrigada. né, se comunicando, Eu quero você perguntando. lá na ETEC, viu? Ai, eu quero ir. Feliz. Ai, que Eu tá gosto. bom. Vamos Ai, desenvolver um tá trabalho vendo? lá. Vamos, Eu oba! adoro. Graças a ETEC Deus, nos né? aguarde. Vamos fazer esse momento de encontro com os pais lá, vamos conversar. Vamos Gostei. começar É a bom. movimentar. É uma cidade tão pequena, então é um celeiro de grandiosas coisas. As Isso. mudanças virão se todos falarmos a mesma língua. E é todo momento de oportunidades e que a gente possa se conhecer também, né? Por isso eu falo Sim. que é muito importante a gente poder trazer para nós as pessoas que têm cimento. O que eu gosto, sempre falo para Neide, ser muito pé no chão. E conhecer a Michelle e o jeito que a Michelle fala sobre educação, eu falei, É nossa, fantástico. Eu Então. amo. é muito bom. Eu Então, amo. assim, é muito legal poder estar ao tanto de como está funcionando a educação, porque tudo é construção e às vezes a gente não consegue acompanhar, e esse é o problema, né? A parte emocional também faz importante, né, Neide? Sim. Eu vejo, né, que os adolescentes, né, eu falo pelas minhas e minhas alunas e as amigas da Mel, que é todo assim, está todo 880. É um sim chora, é um não chora. Ó, é hormônios, É tudo, né? né? O corpo que muda, primeiro crescem os membros, aí eles começam a tropeçar, Isso é estão todos bom, né? perdidos com o próprio corpo, Isso né? é bom também que os nossos pais possam entender e aprender também a poder reconhecer, porque às vezes eu estou preocupada por, sei lá, meu filho ou minha filha que chora e simplesmente é a adolescência batendo a porta, né? Sim, Então, é. tentando se entender enquanto corpo, enquanto experiência, enquanto tudo isso. E tem que ser uma coisa agradável para nós pais poderem entender isso, para Porque é também uma para fase poder ajudar. tão bonita, É muito né? linda. Tão Muita gente fala que não encantadora. gosta da adolescência, mas eu gosto. Imagina, é super Muito legal. apaixonante, né? Enfim, espero que todos vocês tenham gostado de minhas convidadas especiais hoje, né? Um tema muito polêmico e muito abrangente para todos nós, além de polêmico, né? Né? Mas a gente está aprendendo junto com vocês, meninas, meninos, estamos aprendendo junto com vocês. E queremos ser o apoio para vocês poderem ter um melhor futuro. Sempre em construção. Meninas, meu obrigado. Eu gostaria que. Eu Ai, continuaria ai, falando. foi muito continuo falando. gostoso, Me gente. chama Ah, pra falar de gente. educação. Valeu, meninas. Ai, Namastê. obrigada. E até outra oportunidade. Beijo. Beijo. Se Deus quiser.